Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior. Sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Depois de 2 semanas, voltamos mais uma vez. Teve uma pausa aí agora por problemas técnicos, né? Teve a falta de energia aqui em casa, mas aí no dia da gravação eu falei assim, não, já tava, os conteúdos já estavam meio quase, quase se atropelando, então eu falei assim, não, vou dar um tempo aí, e no feriado eu consigo gravar melhor. Então tô aqui, feriado de carnaval, gravando vídeo para vocês, gravando vídeo para gente aprender um pouquinho mais, né? Como eu já falei, eu não faço isso aqui só por vocês, né? É porque é, tem uma certa hipocrisia, não hipocrisia, né? Mas sei lá, acho que eles não falam toda a verdade, né? Dos youtubers dizer que fazem só pelos outros. Não, isso é mentira. É mentira. Eu faço por mim também. Só que eu faço por mim no sentido, eu me forço a estudar o catecismo e aproveito para ensinar e aprender também quando eu estou ensinando. Então, por isso eu estou aqui. Hoje, nós vamos falar sobre tradições litúrgicas e vamos dar uma introdução aos sacramentos, certo? Mas basicamente, a maior parte do conteúdo de hoje é sobre as tradições litúrgicas, porque não existe só uma forma de liturgia realizada, mas existem outras formas de liturgia também espalhadas pelo mundo, por conta das culturas. E nós vamos ver essas realidades, ou pelo menos aquelas que o catecismo apresenta, certo? Bom, então nós temos o nosso título e vamos ter aqui as duas primeiras partes vão falar sobre as tradições litúrgicas e a terceira parte nós vamos falar sobre essa introdução aos sacramentos, certo? Vamos lá. Primeiro, nós precisamos entender que só há um mistério, que é o mistério pascal. E nesse mistério existem várias formas de celebrar. Porque Jesus ele deu uma fórmula para a celebração de todos os sacramentos, porém ele não deu aquilo que é o conteúdo, aquilo que é o melhor dizendo. Ele deu o recheio, ele deu a parte principal do sacramento. Mas ele não deu aquilo que envolve o sacramento, todas as vestimentas. Então, você percebe uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele está cheio de leis, cheio de regras. Né? Por exemplo, ele fala da roupa do pastor, ele fala da roupa do sacerdote e tudo mais, onde cada pedra vai, né? Todos os paramentos que o sacerdote deve ter, ele deixa detalhe por detalhe. Quando Deus vai pedir para Noé construir a arca, ele dá todos os detalhes. Mas quando Cristo vai dar os detalhes do sacramento, ele fala poucos detalhes. E por que ele não fala todos os detalhes? Porque o Espírito Santo é quem dará os detalhes para a igreja. Então, a igreja, inspirada e guiada pelo Espírito Santo, é que é conduzida a esses detalhes que Cristo não revelou. Cristo deu a essência de todos os sacramentos, a essência de toda a liturgia, mas ele não apresentou, assim, ele não na pessoa da Santíssima, não na pessoa de Cristo, né, não na pessoa do Evangelho, mas ele apresentou no Espírito Santo todos esses detalhes, tá, ao longo dos tempos. E esses detalhes foram sendo modificados por conta das culturas, e nós vamos ver os motivos aqui também. Bom, o que é celebrar? Primeiramente, a gente precisa entender o que é celebrar e o que é comemorar. Celebrar e comemorar tem a ver com aquilo que Jesus disse. Fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Então, celebrar é a lembrança, é lembrar, ou seja, comemorar, é memorar. Então, é comemorar. Comemorar, ou seja, é memorar com algo, com alguém. É a lembrança de algo que tenha motivo de felicidade, mesmo que seja algo triste, que nos alcançou um bem maior. Por exemplo, lembrar o mistério da morte de Cristo, da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Obviamente, ninguém gosta de
ninguém celebra somente a morte, somente o sofrimento, somente a paixão de Cristo. Mas a gente celebra também por conta, nós comemoramos a paixão de Cristo por conta dos frutos da paixão de Cristo. E nós sabemos que era realmente necessário isto acontecer. Desde a primeira comunidade de Jerusalém até a parousia, ou seja, desde os apóstolos até o último dia, que é a parousia, ou seja, o último dia quando Jesus voltar, as igrejas de Deus celebram em toda a parte o mesmo mistério pascal, fiéis à fé apostólica. Ou seja, só existe um mistério e é o mistério pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. O mistério celebrado na liturgia é um só, mas as formas de celebração são diversas. Aí existe duas tradições que nós podemos considerar: a tradição com T maiúsculo e a tradição com T minúsculo. E a tradição com T minúsculo. E essa diferença entre tradição com T maiúsculo e tradição com T minúsculo é uma só. Tradição com T maiúsculo é a doutrina passada adiante pelos apóstolos. Então, tudo que os apóstolos disseram, tudo que os apóstolos passaram adiante, é tradição com T maiúsculo. Não pode ser mudada. Tradições com T minúsculo são as manifestações populares que se espalham e que corroboram com a tradição com T maiúsculo, com a tradição dos apóstolos. Certo? Então, por exemplo, uma pessoa chega para evangelizar uma sociedade que nunca ouviu falar de Cristo. Só que lá, essa sociedade tem a mania para eles se alegrarem, ou para eles rezarem, encontrarem-se com Deus, eles não levantam as mãos. Pelo contrário, levantar as mãos é uma ofensa a Deus para essa sociedade. Eu estou supondo. É um exemplo só que eu estou colocando aqui. A igreja vai fazer o quê? Ela não vai colocar aquilo como levantar as mãos, por exemplo, para o padre, sei lá, alguma coisa assim, como regra para aquela sociedade. Você entende? Você consegue entender? É a mesma forma que Jesus viveu. Jesus realmente trouxe os ensinamentos do Pai. Ele é o próprio ensinamento, ele é a própria palavra do Pai. Porém, ele também é humano. Ele também é homem. E como homem, ele aprendeu a viver na cultura humana, na cultura onde ele foi criado, como judeu. Então ele tinha práticas judias, tinha práticas judaicas. Então Jesus, ele misturou, né, de certa forma. Essa palavra não pode, não é tão legal de usar, mas ele formou-se ali, ele se formou, né, a sua humanidade, a sua divindade ali em uma só. 100% Deus e 100% homem. Porém, ele agregou em si a cultura que ele tinha nascido. Se ele tivesse escolhido nascer em uma outra cultura, talvez a egípcia ou a romana, ele teria traços romanos, ele teria traços egípcios, ele teria atitudes e cultura egípcia ou romana. Entende? Então, a forma como Jesus adapta-se à cultura também ensina a igreja a se adaptar à cultura onde ela se insere, onde a igreja vai se inserir. Certo? As tradições litúrgicas são ricas ao ponto de jamais se esgotarem as suas expressões. Como eu disse, né? Então a expressão daquele povo, daquela sociedade hipotética que eu estava colocando aqui, né? Que não levanta as mãos para adorar a Deus, pelo contrário, eles acham isso uma ofensa. Então, essa forma de louvar a Deus deles, sei lá, talvez com as mãos postas ou com as mãos para trás, né? E poderia ter um significado, sabe? Eu, como um leigo que eu sou, poderia encontrar vários significados aqui para isso, para essa exposição, para essa hipótese que eu estou falando. Então, no sentido, é entender que a riqueza, ela vem conforme a cultura do povo, mas também com a liberdade que Deus dá
com a liberdade, com a autoridade que Deus coloca naquelas pessoas, com o valor que Deus coloca naquelas pessoas, mas também com o valor que as pessoas inserem também diante da sua liberdade. Há muitas delas por toda a igreja, então existem muitas expressões litúrgicas em toda a igreja. As tradições litúrgicas estão sempre em comunhão com a fé e os sacramentos. Uma regra das tradições litúrgicas, aqui tradições com T minúsculo, lembre-se disso. Por que são tradições com T minúsculo? Porque podem ser mudadas. Então, enquanto o Papa, que é a autoridade máxima dentro da igreja, permite que se celebre ou permite que alguém celebre uma tradição litúrgica, então aquela é válida. Quando o Papa diz não, é não. Então, muitas foram extintas ao longo do processo. Você entende que o catecismo, por exemplo, que nós estamos estudando hoje, ele é um aglomerado de muito tempo. Depois de 2000 anos, praticamente, é que houve um catecismo geral, um catecismo completo para toda a igreja. O catecismo antigamente era episcopal, ou seja, ele era arquidiocesano. Ele dependia do bispo. Então o bispo fazia o seu, obviamente, todos em comunhão com Roma, todos em comunhão com o Papa, mas ele fazia o seu próprio, a forma de escrever. E hoje o catecismo é um só. Hoje o catecismo é um só, que é o catecismo que nós conhecemos. Certo? Aí continuando aqui. Então, esses sacramentos, essas tradições litúrgicas, elas se enriquecem mutuamente. Ou seja, existem menções, características de uma tradição que se insere em outra, que está vinculada a outra. E a gente vai percebendo, se isso aqui do romano, ou melhor, do latino é diferente do bizantino, mas isso aqui parece, as duas coisas parecem. Existem coisas que são coerentes no sentido que coincidem, né? Mas existem coisas que descendem, ou seja, que não coincidem. Certo? Crescendo na fidelidade à tradição, ou seja, tradição com T maiúsculo, ou seja, é sempre fiel, e uma fidelidade crescente. Então, quanto mais fiéis, quanto mais o tempo passa, mais a fidelidade à tradição dos apóstolos deve ser mantida. E também fiel à missão comum de toda a igreja, que é a evangelização, o ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Certo? Continuando aqui. Nasceram da missão. Então, essas tradições nasceram da missão. A igreja é missionária. A igreja é discípulo, que aprende, mas também missionária, que leva o ensinamento. As diversas tradições litúrgicas nasceram em razão da própria missão da igreja. As diversas tradições litúrgicas nasceram em razão da própria missão da igreja. Ou seja, a igreja indo em missão, indo ao encontro dessas sociedades novas, é que trouxe uma dimensão nova de tradições litúrgicas diversas. São expressões particulares de igrejas locais, geográfica e culturalmente. Então, culturas diferentes celebram formas diferentes, todas o mesmo mistério. Conseguiram entender isso aqui? Então, por exemplo, se você for na Turquia, se você for na Rússia, as tradições litúrgicas da Igreja Católica, elas são diferentes lá. A forma como... Você pode reparar, isso às vezes muda de paróquia para paróquia, lógico, obviamente. Existem muitos abusos litúrgicos. A esses a gente não vai entrar ainda no âmbito deles. Mas existem muitos abusos litúrgicos. O que eu estou falando aqui é a forma como a sociedade daquela região, ou mesmo daquela paróquia, se manifesta, como eles podem. Porque, às vezes, uma paróquia pode ter muitas mulheres e poucos homens. E aí é necessário que as mulheres ajudem, por exemplo, como os acólitos, as meninas ajudem como acólito, como coroinha. Mas existem outras paróquias que já são ricas em mais meninos, então podem dar o privilégio de só
só tem meninos celebrando, ajudando na liturgia. Então consegue entender isso? Isso é bem moldável. Isso é bem moldável. Varia de pessoas para pessoas. A igreja, ela é muito maleável nesse sentido, tá? Em alguns sentidos, a igreja é muito maleável. Então, a igreja não é rígida, gente. A igreja não é rígida. A igreja não está lhe impondo e você tem que fazer de fato exato. A igreja percebe as moções e as realidades vigentes que acontecem, que são naturais. Ah, mas precisa se haver tal paramento. Pois é, mas a igreja, não, a paróquia ali não tem condições financeiras. Então, paciência, quando tiver, né, quando conseguir juntar dinheiro, faça. Então, assim, a igreja ela precisa, a igreja está atenta e os paroquianos, os fiéis precisam estar atentos também a essa maleabilidade. Lógico que a fidelidade ela precisa crescer. Deve se manter em vista sempre a fidelidade aos apóstolos, a tradição dos apóstolos. São expressões particulares de igrejas locais. São colocados pelo povo no depósito da fé. Por exemplo, símbolos litúrgicos que podem ser mudados, organização da comunhão fraterna, ou seja, a forma como, por exemplo, a forma como a sociedade ali, a fraternidade ali, no caso a paróquia, ela se junta para fazer as coletas do dízimo. Então isso não tem uma regra, né? Obviamente que o ofertório, o dízimo, as ofertas, dízimo e oferta são duas coisas diferentes, mas ela pode ser coletada tanto durante a missa como depois da missa, pode ser. Isso depende de cada lugar. A compreensão teológica dos mistérios também, no sentido de que um padre ele vai ser diferente de outro padre. Às vezes mais, às vezes menos inteligente, às vezes mais ou menos estudioso, mas cada um tem a sua riqueza e a sua forma de acrescentar à igreja. E também a compreensão dos tipos de santidade. Existem paróquias, existem lugares que a santidade está nos casais, existem lugares que a santidade está nas vocações religiosas e tudo mais. Todas as vocações que nós falamos, né? Tudo ali gira em torno. Se você for lá, por exemplo, para Assis, você vai ver muitos franciscanos. Se você for em Roma, você vai ver muitos padres. Muitos padres. Então, assim, varia de lugar para lugar. A gente precisa entender essa dimensão, essa variedade geográfica, essa variedade cultural também. A igreja é católica. E o que significa ser católico? Significa que ela pode integrar na sua unidade, ou seja, ela é uma só, purificando todas as verdadeiras riquezas das culturas. Ou seja, quando o termo católico, a palavra católica, o católico, vem de universal, do grego universal, que significa aquele que salva, veio para salvar, ou seja, que abrange, que acolhe todos, judeus e gentios, judeus e pagãos, certo? Então, não somente os judeus agora, mas todos são chamados à fé. Todos são chamados à fé. Os ritos em uso na atualidade. Então, existem alguns ritos na atualidade, nós vamos falar rapidamente sobre alguns deles, tá bom? Vamos falar sobre, primeiro, entender o que o Sacrosanto Concílio, Concílio Vaticano II, disse. Fiel à tradição, o Sagrado Concílio declara que a Santa Mãe Igreja considera iguais em direito e dignidade todos os ritos legitimamente reconhecidos. Então, a Igreja considera iguais em direito e dignidade todos os ritos legítimos reconhecidos. Então, todo rito que acontece, que a Igreja manifesta como legítimo, ele é digno e tem igual direito, igual dignidade a todos os outros ritos. E quer que no futuro se mantenham e sejam promovidos por todos os meios. Ou seja, a igreja não quer suprimir nenhum dos ritos que são reconhecidos legitimamente. A igreja não quer acabar com ele. A igreja não quer unir os ritos
A igreja não quer acabar a forma como você reza, ou como outra pessoa reza, ou como a cultura lá da Rússia, da Paquistão e tudo mais, qualquer outro lugar, reze. Pelo contrário, ela quer que sejam promovidos e mantenham-se. As tradições litúrgicas ou ritos atualmente em uso na igreja são o rito latino, o rito bizantino, o rito alexandrino ou copta, o rito siríaco, siríaco, o rito armênio, o rito maronita e o rito caldeu. Vamos falar rapidamente sobre cada um deles aqui. Essa parte não está no catecismo, mas eu achei interessante nós colocarmos para falar um pouco sobre cada um desses ritos. O rito latino é o mais conhecido. Em todos os lugares ele existe, ele está, né? Ou grande parte do globo da Terra ele está. Principalmente o rito romano, mas também os ritos de certas igrejas locais, como o rito ambrosiano ou de certas ordens religiosas. O rito litúrgico latino, também chamado de rito litúrgico ocidental, é o rito litúrgico utilizado pela Igreja Católica de rito latino, a maior e a mais numerosa das 24 igrejas autônomas. Sui iuris, ou seja, é a forma como se tem a ver com a justiça da Igreja Católica Romana. Esta igreja conta com cerca de 98% dos fiéis católicos do mundo. Então, dos 100% dos católicos que vivem, 98% são do rito latino. Possivelmente, você faz parte deste rito. Tá bom? Possivelmente, você faz parte desse rito. Também temos o rito bizantino. O rito bizantino, o celebrante é... Aí eu vou falar algumas características. Obviamente, eu não vou falar tudo, porque, como eu disse, é rico. A gente precisa ir muito mais a fundo para entender cada rito. Né? A gente poderia ter um ano de aula só sobre o rito bizantino. E só sobre todos os outros ritos. A gente vai falar só as partes mais destacáveis dele. No rito bizantino, o celebrante é considerado mais como guia, o introdutor dos fiéis ao banquete eucarístico e seu porta-voz na sua audiência com Deus. É como o pastor que caminha diante do rebanho para conduzi-lo às fontes da graça e da salvação. Correto? Rito alexandrino ou copta. Em seu sentido original, os coptas seriam os descendentes dos antigos habitantes do Egito faraônico. Este termo se consolidou, sobretudo, com o período em que os egípcios utilizavam a língua copta como língua própria. E faz muito sentido, afinal, a língua copta é o resultado de um longo desenvolvimento do idioma egípcio clássico. A Divina Liturgia, ou a Santa Missa copta, possui 3 modos diferentes atribuídos em sua composição aos diferentes santos que os compuseram. Então tem, além dela, olha isso, tá vendo que ela vai, as coisas vão se dividindo, né? As liturgias vão se dividindo. Existe a liturgia de São Cirilo de Alexandria, a liturgia de São Gregório Nazianzeno e a liturgia de São Basílio. Certo? Agora vamos falar sobre o rito siríaco. Historicamente, é o rito usado pela Igreja Oriental. Além disso, está em uso nas igrejas derivadas dela, mesmo em comunhão com o Papa, a Igreja Católica Caldeia e a Igreja Católica Sírio-Malabar. Então, temos essas duas distinções diferentes do rito siríaco, certo? Da parte da Igreja Oriental. O rito armênio são geralmente desprovidos de ícones e tem uma cortina escondendo o sacerdote e o altar das pessoas durante partes da liturgia. Uma influência desde os tempos apostólicos. O uso da mitra e do pão ázimo pelo bispo remete à influência dos missionários ocidentais. Seu desenvolvimento se deu a partir da região do antigo reino armênio, que afirma ter sido também sua igreja fundada por apóstolos, São Bartolomeu e São Judas Tadeu. Teriam sido os primeiros a introduzir a fé em Cristo no território armênio.
tendo também organizado a primeira comunidade de cristãos daquele território, nascendo assim a Igreja da Armênia. Agora vamos ao rito maronita. Talvez você já deva ter ouvido sobre o rito maronita. O rito maronita prevê a celebração da missa em língua ciro-aramaico, a língua que Jesus Cristo falava. A Igreja Católica possui duas raízes, a ocidental ou romana e a oriental. Então nós temos a ocidental e a oriental. A ocidental é romana e a oriental pode ser considerada várias dessas outras. Tendo dentro desta segunda, 4 são as sedes patriarcais que marcaram sua história: Jerusalém, Alexandria, Antioquia e Constantinopla. Tá vendo que eu estou falando de formas geográficas aqui? Então, alguns são lá de Jerusalém, dos arredores de Jerusalém, alguns dos arredores de Alexandria, ou no Egito, né, Alexandria fica ali no norte do Egito, olhando para o delta ali do Nilo, ela fica à esquerda, mais ou menos, ali numa região bem verdejante. A Antioquia, se olha o mapa, fora do deserto, é uma região bem verdejante. Também a Antioquia e Constantinopla. Certo? E por fim, o rito caldeu. O rito caldeu tem a sua origem e difusão que se deu a partir de Edessa, na Mesopotâmia, região onde anteriormente havia o Império da Babilônia. A igreja ali foi fundada, segundo a tradição, pelos apóstolos pelo apóstolo São Tomé e por seus discípulos Adá e Mari, que evangelizaram as comunidades judaicas que existiam no Império Persa desde os tempos bíblicos do exílio. Ou seja, se você for lembrar da história, os judeus eles tiveram um período de algumas guerras ali onde eles tiveram sido expulsos, foi praticamente expulso. E assim, parece que o povo judeu sempre sofre com isso, sempre sofreu com essas perseguições. Não do ano de 1940, não vou falar o nome aqui para não dar ban no vídeo, pode ser que dê, né? Não sei como é que dá. Mas lá, aquela guerra que ocorreu ali entre 1939 a 1945, vocês sabem qual que é. E aí essa guerra, essa outra guerra também levou ao exílio muitas pessoas que foram para a Pérsia, muitos judeus que foram para a Pérsia. E lá esses judeus celebram o rito caldeu. Hoje, os cristãos de lá, né, que se converteram do judaísmo para o catolicismo, vivem esse rito caldeu, certo? Vamos agora falar um pouquinho sobre liturgias e culturas, essa mescla entre a liturgia e a cultura. A cultura humana assumida por Cristo. O mistério de Cristo tem de ser anunciado, celebrado e vivido. Anunciado, celebrado e vivido. Ou seja, deve-se falar dele, deve-se lembrar dele e deve-se viver ele. Certo? Falar, lembrar e viver. Em todas as culturas. Ou seja, então eu não posso impor uma cultura a outra pessoa. Eu não posso impor. Eu, como minoria, não posso impor uma cultura a outra. Pelo contrário, você vai para uma cultura, você vive conforme aquela cultura. É você que se adapta à cultura, não a cultura que se adapta a você. Mesmo que você possa ser dominante e tudo mais, mas não é. Não é dessa forma. Cada povo tem a sua cultura. Assim, a cultura de cada povo não deve ser abolida, mas resgatada e realizada plenamente pelo mistério de Cristo. Obviamente que eu não estou falando aqui de culturas de morte, por exemplo, os indígenas aqui no Brasil que celebravam e matavam e que se sacrificavam crianças, animais e tudo mais para ter uma proximidade com Deus. Inclusive, eu já falei isso em outros lugares, né? Mas a pessoa, uma vez eu vi um vídeo falando assim, não, porque essa cultura de pena de culpa que é muito cristã, no sentido de que são as igrejas cristãs que falam, se você não amar a Deus, você será punido. Na verdade, isso é próprio do ser humano. Todo ser humano ele tem isso.
Olha, por exemplo, esses indígenas mesmo, ou uma sociedade que nunca teve contato com Jesus Cristo, nunca teve contato com a Igreja Católica ou com nenhuma igreja cristã. Você vai olhar lá, eles sempre têm eles nunca se sentem dignos de falar com Deus. Eles sempre precisam fazer um sacrifício para falar com Deus, ou seja, precisam dar alguma coisa para poder pedir alguma coisa de Deus. Eles nunca se sentem à altura no sentido de dignidade de poder pedir sem dar algo em troca. Sem dar algo, ou seja, eles têm essa ideia embutida neles, por conta do pecado original, embutida neles de que eles precisam de uma reconciliação. Outra coisa também que eu queria dizer, então, essa cultura de culpa, de falar assim, uma vez eu vi um seriado, aquele seriado Young Sheldon, e ele falava assim, né? Ah, mas o que vai acontecer se Deus te ama? Ama. E se você não amar a Deus, o que acontece? Aí você vai para o inferno. Mas não é assim. Não é resumido dessa forma. Porque assim, é, o ser humano ele está em um estado de. O ser humano que nasceu está em estado de precisar de reconciliação. Detalhe: Cristo não veio perdoar os nossos pecados. Cristo veio nos reconciliar com o Pai. É muito maior. Porque perdoar, eu estava vendo um vídeo de Dom José Falcão, se eu não me engano, se eu não me falar a memória. Ele falava assim: perdoar é diferente de reconciliação. Perdoar depende de uma pessoa. Reconciliar-se depende dos dois. Então, Cristo veio não nos perdoar. Porque ele poderia nos perdoar, mas a gente não ficar distante, como muitas pessoas ficam distantes. Todos foram perdoados, mas são os reconciliados que vão para o céu. É aquele que tem disponibilidade e quer se reconciliar com Deus, e quer se reconciliar com Deus, é que ele vai se reconciliar. Então Jesus veio para nos reconciliar com o Pai. Depois desse adendo, voltamos agora aqui para nós entendermos, então, continuarmos a entendermos essa cultura humana. A cultura humana foi também assumida e transfigurada por Cristo. Ou seja, Cristo trouxe, você for perceber nas parábolas, né? Cristo usa formas humanas de dizer, ele usa termos humanos, né, para falar das parábolas, do filho, da plantação, da semente e tudo mais. Ele usa de coisas que o ser humano já conhecia. É com e pela sua cultura humana própria que a multidão dos filhos de Deus tem acesso ao Pai para o glorificar num só Espírito. Então, é por meio dessa identidade do ser humano, que nós chamamos de cultura, dessa identidade da sociedade, que nós chamamos de cultura, é que o ser humano pode, por meio de Jesus Cristo, glorificar, por meio do Espírito Santo, glorificar a Deus. A igreja é guardiã dessa imutabilidade, dessa tradição com T maiúsculo que não pode ser mudada. Existe uma parte imutável na liturgia dos sacramentos, uma parte que é imutável, por ser instituição divina, ou seja, por ser instituição do próprio Jesus. Desta parte imutável, a igreja é guardiã. Então, a igreja fala assim, olha, isso aqui não muda, em hipótese alguma. Nenhum caso isso aqui muda. Nenhum caso isso aqui muda. Por quê? Porque é Cristo que instituiu. E existem também partes suscetíveis a mudanças. Dessas partes suscetíveis à mudança, a igreja tem o poder e dever de adaptar. Olha aqui, ó, não é só o poder, mas é o dever de adaptar as culturas dos povos recentemente evangelizados. Ou seja, ela pode mudar, adequar para que aquela religião, para aquela cultura se sinta evangelizada. Aliás, se sinta não, seja evangelizada. Certo? E em casos onde a tradição com T minúsculo, a tradição litúrgica com T minúsculo, né? Eu vou sempre falar com T minúsculo porque a gente pode considerar tradição maiúsculo e tradição minúscula. Agora a gente entende isso aqui. Certo? A igreja pode mudar se caso aquilo está fazendo mal para a sociedade, para a cultura. Como foi há um tempo atrás que o Papa Francisco mudou
algumas realidades que não convinham para ele e que não convém, de fato, porque não contribuíam com a unidade dos apóstolos. Entende? É isso. Então, assim, ó, lembra que viu que quando eu falei dos ritos aqui, eu falei propriamente de apóstolos. São Tomé, São Judas Tadeu e assim por diante. Eu falei de apóstolos, mas eles não perderam a unidade com Pedro. Eles não perderam a unidade com Pedro. Então nós também devemos, fielmente seguindo eles, também não perder a unidade com a igreja romana. A igreja de Pedro, que é o bispo, o primeiro bispo de Roma. Continuando aqui. São João Paulo II vai dizer assim: a diversidade litúrgica pode ser fonte de enriquecimento, mas também pode provocar tensões, incompreensões recíprocas e até cismas, ou seja, rompimentos. Neste domínio, é claro que a diversidade não deve prejudicar a unidade. Olha aqui, ó. Acabei de falar isso aqui. São João Paulo II também disse: não prejudicar a unidade. Ela só pode exprimir-se na fidelidade à fé comum, aos sinais sacramentais que a Igreja recebeu de Cristo e à comunhão hierárquica. A adaptação às culturas exige uma conversão do coração e, se necessário, rupturas com hábitos ancestrais incompatíveis com a fé católica. Por exemplo, os romanos que consideravam mulheres e crianças como objetos, como materiais ou como posses que eles tinham. Não só os escravos, tá? Os romanos não consideravam só escravos como posses, mas também as mulheres e as crianças. Só na maioridade é que a criança, masculino, do sexo masculino, deixava de ser posse do pai. E também as mulheres. Por isso que os romanos matavam de forma indiscriminada. Quando a igreja entra nessa, ela muda toda essa realidade. Tudo aquilo que é incompatível com a fé católica. Certo? 37 minutos de aula. Agora nós vamos partir para a segunda parte. Essa parte, ela está em outra parte do parte assim. É porque acaba, fecha-se esse ciclo, então a gente encerra, põe um ponto final em tradição litúrgica. E agora nós vamos falar sobre os sacramentos. Por que eu deixei? Porque assim, o próximo vídeo já vamos começar falando sobre o batismo. Então a gente vai começar a introduzir, falar o que são os sacramentos, um pouco do que são os 7 sacramentos, e depois vamos falar um a um cada sacramento. Alguns terão mais aulas, outros terão menos aulas, certo? Mas vamos lá. Aqui. Todos os sacramentos foram instituídos por Cristo. Então são 7 todos os sacramentos. E eu deixei dividido aqui por cor, para nós entendermos que existe uma divisão. Na verdade, existem várias divisões. Mas a divisão mais coerente, mais aceita e promovida pelo catecismo é essa. São 7 os sacramentos da nova lei que foram instituídos por Cristo: batismo, confirmação e Eucaristia. Confirmação é o mesmo que crisma. Penitência e unção dos enfermos e ordem e matrimônio. Esses 7 sacramentos tocam todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão: nascimento, crescimento, cura e missão. Existe uma semelhança entre vida natural e vida espiritual. Ou seja, a vida espiritual, ela primeiro a pessoa nasce para ser católico, para ser cristão. Depois ela vai recebendo dons, ela vai recebendo formas de servir na comunidade, ou seja, ela recebe uma profissão. Depois ela se une a um bem maior, né? A um bem maior, a um divino. Depois ela precisa de perdão se ela comete alguma falha ou se ela precisa ser corrigida. E se ela adoecer, ela recebe os medicamentos necessários, vai para o hospital, né? Mas ela também tem o seu serviço de sacrifício. Existem aqueles que são heróis, que são chamados ao heroísmo, e são chamados ao heroísmo, ao sacrifício, e são aqueles também que são chamados à vida cotidiana, à vida ordinária, ao sacrifício ordinário, junto com outra pessoa, né, que são enviados 2 a 2 no matrimônio. E aqui nós temos batismo, confirmação e Eucaristia, que são sacramentos de iniciação.
penitência e unção dos enfermos, que são sacramentos de cura, ordem e matrimônio, que são sacramentos de serviço, certo? Aí aqui nós temos a divisão. Então existem os sacramentos de iniciação cristã, que é batismo, confirmação e eucaristia, sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos, e sacramentos de serviço e da comunhão, sacramentos de serviço da comunhão e da missão dos fiéis, tá bom? Vamos lá. Sacramento da iniciação cristã, batismo, confirmação e eucaristia. Inclusive, esses três, né, eu sempre falo isso nas pregações, que eu gosto muito quando eu considero, quando eu vejo, eu consigo observar na Bíblia algo que está relacionado com três. Normalmente a Bíblia está sempre relacionando ali alguma coisa com três passos que a gente pode dar para fazer alguma coisa, para isso, para aquilo, para ter uma intimidade maior com Deus e tudo mais, tal. Por conta dessa identidade de Deus, que é trino. Ele é uno e trino. E aqui nos sacramentos de iniciação cristã, nós temos batismo, confirmação e crisma, que se remetem às três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai, ao qual nós nos unimos pelo batismo, ao Filho, ao qual nos unimos pela Eucaristia, e ao Espírito Santo, ao qual nós nos unimos na confirmação, ou seja, na crisma. Ou seja, os dons do Espírito Santo nos são dados na confirmação, na crisma. Também nós temos os sacramentos de cura, que são dois: a penitência e a unção dos enfermos. Não é extrema-unção, não existe mais isso. É unção dos enfermos. Por que unção dos enfermos? Porque ela vai curar o corpo? Não, porque ela vai curar a alma. E é o que importa do fiel. Se o fiel for curado do corpo, glória a Deus. Mas se o fiel receber a unção dos enfermos, com certeza ele está curado da sua alma. Com certeza. Da mesma forma, lembra que eu falei que sacramentos, eles cumprem o que eles prometem? Então, se o sacramento da penitência, ele cumpre que o fiel, ao confessar os seus pecados diante de um padre legítimo, e esse padre perdoar os seus pecados, esse pecado está perdoado por Deus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu falei terra e apontei para o céu, né? E a unção dos enfermos também. Ela promete, ela cumpre o que ela promete, que é a cura da alma do enfermo. Certo? Também nós temos os sacramentos de serviço. Não é só sacramento de serviço. Eu quase coloquei só sacramento de serviço aqui, mas o catecismo ele é categórico ao dizer: sacramento de serviço da comunhão e da missão dos fiéis. Sacramento de serviço da comunhão, ou seja, aquele que promove, é um serviço que promove a comunhão, e um serviço que promove a missão dos fiéis, que é a ordem e o matrimônio. Ou seja, os padres, os sacerdotes ordenados, e também os sacerdotes familiares, que são os pais, o pai e a mãe. Destaca-se aqui a Eucaristia. Diante de todos os sacramentos, o sacramento mais destacável é a Eucaristia. Por quê? Porque ele ocupa um lugar único. Eu tenho uma música que eu falo justamente isso, né? A Eucaristia é o único sacramento onde Deus está presente. Todos os outros, Deus se manifesta de alguma forma. Obviamente, todos eles se manifestam. Mas no sacramento, ele permanece. Ele permanece ali. A pessoa batizada, quando ela peca, ela abandona Deus. Mas uma Eucaristia, mesmo que ela seja ocorra um sacrilégio ali, de alguém roubar, Deus não abandona. Deus está presente naquela hóstia consagrada. Deus está presente, Deus não abandona. Deus não abandona. Então, assim, é muito importante nós entendermos isso. A Eucaristia, ela tem um destaque essencial. É o sacramento, é considerado o sacramento dos sacramentos. E todos os outros sacramentos estão ordenados para ele e para o seu fim. Ou seja, eu batismo para entrar em comunhão com Cristo, na Eucaristia. Eu sirvo a Deus na confirmação, ou seja, recebo os dons do Espírito Santo na confirmação para celebrar e comungar também do corpo de Cristo eternamente. Certo?
E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. Hoje foi um pouquinho mais curto, eu consegui fazer um pouquinho, ainda foi longo, como eu quero, como eu gostaria que fosse, queria que se fosse mais curto, mas é isso. Então nós temos essas tradições, com T maiúsculo, com T minúsculo, e também os sacramentos. Semana que vem, começamos então com o batismo. Já vamos falar com o batismo. Se eu não me engano, são 2 ou 3 aulas sobre batismo, tá bom? O sacramento da Eucaristia também vão ter 3 aulas, se eu não me engano. E confirmação, acho que, se eu não me engano, 1 aula. Tá bom? Então, nós já começamos com os sacramentos da iniciação à vida cristã. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, ativa o sininho, principalmente para você receber sempre que sair vídeo novo. Sempre que sair vídeo novo. Mas lembre-se que toda quinta-feira, obviamente, se acontecer o que aconteceu semana passada, paciência, né? Como eu tive paciência, tive que exercitar a paciência também essa semana por conta disso, né? Então, ativa o sininho para você receber sempre as notificações de que saiu vídeo novo aqui no canal. Eu estou começando, querendo voltar a fazer vídeos mais curtos de outras realidades. Mas aí eu preciso do seu like, eu preciso da sua curtida, eu preciso do seu incentivo também. Eu preciso do seu apoio e do seu compartilhamento com outras pessoas. Tá bom? Então, se você quer ouvir mais sobre Deus em outros aspectos também, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos que vamos. Deus abençoe você. Fiquemos selados a proteção de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.